Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócios. Programa Negócios que sempre vai ao ar todas as sextas-feiras às 23 horas, com reprise sábado e domingo às 22 horas. Nós vamos falar hoje sobre a questão do agronegócio, das instituições que apoiam e ajudam a desenvolver esse importante setor para a economia do nosso estado e do Brasil. E para isso nós convidamos ele, Luiz Humberto de Oliveira Guimarães, que é presidente da empresa de assistência técnica e extensão rural de Goiás, a Emater. Luiz, boa noite, obrigado por vir ao Programa Negócio. Boa noite, Debré, é um prazer estar aqui nesse momento aqui com você hoje para a gente discutir um assunto tão importante, né, que é o setor agropecuário goiano e brasileiro. Eu que agradeço, Luiz. Eu tenho certeza que essa discussão é importante, que a gente vai poder ajudar muitos que estão nos assistindo. Fez a escolha consciente de estar nos acompanhando nessa noite. Para isso, nós convidamos duas pessoas para nos aconselhar, nos ajudar nesse debate importante, trazer seu conhecimento, sua visão sobre esse tema, que é Clarismindo Júnior, da Associação Brasileira de Criadores de Zebus, e tantas outras atribuições importantes, né, Clarismindo? Boa noite, obrigado por vir. Boa noite, Debré. Obrigado pela promoção. Eu não sou presidente da Associação Brasileira, mas da Associação Goiana. Tá certo? Mas é um prazer estar aqui. Boa noite aos telespectadores. Nós temos múltiplas funções, né? E está discutindo a questão do agronegócio, que é a grande âncora, né, das exportações brasileiras, da economia brasileira como um todo, é fundamental. Tá? Nós temos agronegócio, não temos economia. É verdade, né? E a gente tem um entrave grande, né? A gente fala tanto de entrave do crescimento desse país, do nosso estado, mas a questão das licenças ambientais, e o Clarismindo vai poder falar muito sobre isso, que tem sido um dos entraves grandes para o desenvolvimento do nosso país. Juntamente convidamos ele, Carlos César de Queiroz, gerente de comunicação da Emater. Boa noite, Carlos. Boa noite, Debré. Obrigado por vir ao programa. Eu que agradeço, né, e estar em companhia de dois líderes da agropecuária e do setor de agronegócio do estado. Gente, o Programa Negócios é transmitido pelo canal Metrópole News. Você pode estar nos acompanhando pelo canal 14 da NET, pelo site metropolenews.tv.br, que é transmitido para todo mundo simultaneamente com o canal, ou pode rever essa matéria, que é arquivada em nosso portal nacional de notícias. Você gostou? Quer recomendar ela a outras pessoas? Quer rever essa matéria? Né? Nós temos uma quantidade grande de acadêmicos que muitas das vezes nos pediam a cópia das nossas entrevistas para poder discutir nas faculdades. Nós colocamos ele hoje no portal metrópole360.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer aqui as empresas que investem, tornam o programa Negócio Possível. Voltamos já com a entrevista de Luiz Humberto. Não sai daí não. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. Junte 4 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. De volta com o Programa Negócio, nós vamos iniciar a entrevista com o Luiz Humberto, que é presidente da Emater. Luiz Humberto, você tem acompanhado o nosso país, acho que nós fizemos uma trajetória importante de avaliação. Eu gostaria de começar esse debate importante fazendo essa avaliação. Acho que há uns anos atrás, o governo do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu transformar esse Brasil num Brasil industrial. E alguém acabou dizendo para ele que nós íamos competir com a China, né? E que nós tínhamos todas as questões das dificuldades para competir com o país da China, né? A alta carga tributária, trabalhista, alto índice de burocracia, licenças, etc, etc, que isso provavelmente não seria possível. Luiz, como é que você tem avaliado esse Código Florestal para o setor? O quanto que nós conseguimos avançar nisso? Nessa fala que o Clarismindo coloca bem, que é um processo que avançou, mas o quanto que avançou para beneficiar o setor? O Clarismindo colocou muito bem. Ele avançou, mas muito aquém daquilo que a gente esperava.
teve muito debate ideológico em cima desse novo Código Florestal. Racionalizado, né? E a gente precisava de se ater mais na parte técnica, né? E nós sempre, produtores rurais, buscamos debater a questão ambiental, levando em consideração critérios técnicos, não ideológicos, né? E, infelizmente, muitas vezes caminham por essas bandas de ideologia e foge, né, aquela intenção. Mas houveram avanços, sim, questões que a gente entendia como absurda, por exemplo, a área de preservação permanente, né? Ela não poder ser calculada no cálculo do Barranco do Rio. Ela não podia entrar no cálculo também da reserva florestal. Da reserva legal. Então, se ela é uma área de preservação permanente, ela também é uma área de preservação, é uma área de reserva florestal. Então, várias outras questões melhoraram, mas está muito aquém do que precisava. Eu acho que no futuro a sociedade vai entender que o produtor rural é aquele que mais protege o meio ambiente. Até porque depende dele. Porque o produtor rural, ele conhece o meio ambiente, ele sabe da necessidade que ele tem do meio ambiente como parceiro, né? E ele que luta e que preserva, porque toda essa obrigatoriedade, ela veio de um certo período para cá. E mesmo sem essa obrigatoriedade, o produtor rural preservou, né? E bom lembrar a toda a sociedade que os rios vêm do campo límpidos, se poluem na zona urbana e se limpam do campo. Então, Carlos, eu quero até inserir você aqui, porque eu acho assim, o papel fundamental que as instituições fazem, desenvolvem, ajuda a disseminar o conhecimento, a defender bandeiras importantes, né? a dar conta de entrar em consenso sobre o que deve ser prioridade nas defesas governamentais, o que tem que ser melhorado. Então, e eu vejo que muitas dessas instituições têm prestado um serviço. Nós estamos falando de tantas instituições, vocês falaram de tantas siglas aqui, Carlos, e você, como da área de comunicação, eu queria que você falasse delas, contasse um pedacinho dessa história para a gente, assim, quais são, o que elas executam, como é que elas desenvolvem. Eu queria que a gente abordasse um pouquinho disso até para o telespectador entender esse universo, né? A gente fala de tantas instituições aqui, o que elas fazem, que serviço que elas prestam ao setor do agronegócio. Não só as instituições, né, como elas modificam ao longo dos anos. Modificam de nome, de atribuições. Se a gente pegar na área do abastecimento, tivemos Conab, Cobal, e, enfim, uma quantidade enorme, né, Cibrasem, de armazenagem ao longo da vida. INCRA, IBRA, enfim, é uma multiplicidade enorme de instituições que vão se transformando ao longo da vida, diferentemente de outros países que levam a sério um departamento de agricultura com sempre estruturas semelhantes e ao longo da história. São Paulo também com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Instituto Agronômico de Campinas, que nasceram antes de quase todas essas instituições e emprestaram uma colaboração enorme ao Brasil. Ou seja, quem os projetou sabia para que eles existiam. Né? E no Brasil temos a maneira de tentar inovar, modificar coisas, estruturas e achar que inovamos. Ou trocar siglas só para dar ideia de novo, né? No caso da Assistência Técnica e Extensão Rural, eu tive a felicidade de trabalhar por 2 anos em Brasília, na Embrater, que era a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural. Levou-se desde 90 até agora, né, foi a única instituição no país que a pesquisa bibliográfica levada à presidente Dilma mostrou que não tem uma citação desabonadora. Então não sabe por que ela deixou de existir. Esta talvez foi um dos argumentos mais sérios para se criar a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que substituirá a Embrater. E ao longo desses anos se desestruturou toda a assistência técnica para o segmento mais importante e o maior negócio do país, que é o agronegócio. Os bolsões de misérias do país continuam, por incrível que pareça, com todo esse desenvolvimento do agronegócio no meio rural. Lá ainda existem bolsões de misérias. Existe em parte porque não chegou assistência técnica.
existe um gap muito grande entre a tecnologia moderna, a tecnologia que exige pré-condições de adoção para aquela que é praticada para o pequeno agricultor. Esse erro a gente espera que agora seja sanado com essa nova instituição. Tá bom, vamos falar um pouquinho dessa nova instituição logo depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa entrevista com o Luiz Humberto, com os nossos 2 conselheiros e com você que faz o programa Negócio dessa noite. Não sai daí não. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. Junte 4 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade, só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás e para o mundo inteiro, via internet, quem está nos assistindo. Vocês viram como é que a internet cresce, desenvolve, as pessoas participam no mundo inteiro, né? E as pessoas que estão fora do país querem estar bem informadas sobre o que acontece no nosso estado, tem que assistir o programa Negócio, que é transmitido pelo site metrópolenews.tv.br e pelo portal nacional de notícias metrópole360.com.br. Humberto, nós estamos vendo aí que o país está em momento de discussão sobre sucessão para presidente, para governo do Estado, né? E nós sabemos que é um momento oportuno para que se faça clamores. Em poucas palavras, o setor que você representa, você poderia falar assim, olha, 3 clamores representam todo o meu setor que nós precisaríamos fazer, né? Desses 3, tantos é de responsabilidade do governo federal e tantos é do Estado. Você consegue fazer isso? Olha, eu acredito que nós precisamos, na área, no setor agropecuário, a maior parcela precisa de vir do governo federal. Na questão de um planejamento estratégico, né, para o setor. Incluindo a parte de logística, de infraestrutura, de tudo. Veja bem, para nós produtores, a gente fica indignado de ver nas últimas notícias, com nossa deficiência portuária, portos arcaicos e o Brasil investindo em porto em Cuba, né? Então construiu lá, compra alimentos do construiu lá o porto mais moderno da América Latina, que foi inaugurado agora há pouco. Eu estou citando a Norte Sul, que já faz quantos anos? Então já vai, parece que para 30 anos. Na época de Itamar, né? Foi na época do Sarney. Né? Interrogatou o lançamento. Quais foram os últimos portos que foram construídos nesse país? Quais as inovações na área de transporte que foi feito nesse país? Então o que nós precisamos... Estádio de futebol não serve para o setor, né? Compete, não vai servir, né? Porque de repente, lá em Cuiabá, de repente amanhã pode transformar esse estádio num grande graneleiro para absorver o déficit de armazenar daquela região. Se o governo federal fizer isso, parabéns. E outros mais. Mas compete também aos governos estaduais, e aí com um orçamento muito menor, né? Porque mais de 70% dos recursos de imposto do país fica com o governo federal, a parte de controle, que o governo federal todo dia joga nas costas dos estados, que é a parte de controle na parte de sanidade animal e vegetal, né? Essas áreas estão sendo muito bem cuidadas pelos estados. Agora, a política nacional do setor agropecuário, isso é competência do governo federal. Você diria que planejamento e controle hoje são clamores hoje do setor, representa isso tudo. A política nacional. A política nacional para o setor. Esse seria o grande clamor. Atenda às necessidades da produção nacional. Não é do produtor, é da produção nacional. Que, dessa forma, estaria contemplando o produtor e quem? Aquele mais importante, que é a sociedade.
que precisa desses alimentos. Tá, vocês queriam complementar com alguma outra que eu acho que era importante? Em primeiro lugar, é uma questão de uma... O Beto falou que está adormecida há muitos anos no Congresso Nacional, é a reforma tributária juntamente com a reforma política. Pacto Federativo. No Pacto Federativo. Os estados estão aí. E os municípios, né, esses dias até os prefeitos fizeram uma greve, né? Vieram todos os ônus, menos os bônus. Agora, sobre essa questão de meio ambiente... Peraí, mas só para complicar, mais algum clamor que você acha que é importante a gente complementar isso? Nós falamos de planejamento, falamos de controle, falamos de reforma tributária. O processo com toda a tecnologia que se desenvolve no mundo, porque ela é a mola propulsora do desenvolvimento, tecnologia. E ainda faltam estruturas governamentais que são de responsabilidade federal, estadual e municipal para apoiar a adoção de tecnologia, né? Então, alguma coisa precisa de ser feito isso, né? A criação da Anatel já é um esforço, né, grande, mas só isso não basta. Não basta só isso e crédito, né? As necessidades para a adoção de tecnologia são maiores. Sem tecnologia não se faz desenvolvimento, não se faz progresso. Perfeito. Eu vou chamar aqui, nós temos um quadro dentro do programa Negócio, que é a FIEG Acontece, que é uma grande participação que nós temos aqui. A gente fica sempre muito honrado com a participação da Federação da Indústria do Estado de Goiás. E eu vou chamar o nosso amigo aqui, o Pedro, presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás, para colocarmos em pauta o que foi feito essa semana, a agenda positiva da próxima semana, mostrar um pouquinho o que acontece nesse setor. Convido os senhores para poder acompanhar. Pedro. Goiás é um dos estados que mais cresce economicamente no Brasil. E sua capital, Goiânia, também é uma das cidades que mais se destacam no país. E como porta de entrada, o seu aeroporto, o Santa Genoveva, necessita de muitas obras. Por isso, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, convidou a Infraero para discutir as obras do aeroporto goiano. A sociedade precisa desse aeroporto. Esse aeroporto é importante para Goiânia. Goiás é um estado que tem um crescimento acima da média nacional e, no entanto, nós temos um aeroporto extremamente tímido, né? E todas as pessoas que usam o aeroporto têm essa impressão. Então, a federação é uma entidade da sociedade. Então, nós estamos trazendo a Infraero e as pessoas interessadas para esse debate. Nós, lá fora, representamos um estado verdadeiramente viável de investimentos, de produção, de celeiro para o mundo. Então, a gente convida, inclusive, as empresas para vir cá fazer um investimento. Quando as empresas chegam, os empresários chegam e veem um aeroporto que nós temos hoje, há uma decepção inicial. Quer dizer, um estado que se apresenta dessa maneira, que está com toda essa perspectiva, um aeroporto nessas condições, então a nossa expectativa é de que a gente possa clarear muitos pontos, né, de como que estão essas obras aí, quando que nós podemos inaugurar, e a federação é isso, a federação quer contribuir. Nós vimos a participação da Federação da Indústria do Estado de Goiás, com tudo que aconteceu essa semana, da agenda positiva para a próxima semana, e uma fala, claro, sempre importante do presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás, Pedro Alves. Para encerrar nosso bloco, eu gostaria que vocês, então, levantassem dois temas que sejam importantes, colocassem a abordagem de vocês e colocassem a pergunta ao Luiz Humberto, presidente da Emater. Olha, Luiz Humberto, no primeiro bloco, deixou uma deixa muito importante. A questão, nós não estamos fazendo apologia aqui de uma briga da população urbana com a população rural. Nós estamos apenas constatando, né? E 84,5% da população brasileira vive nas cidades. As cidades são os ambientes mais alterados, mais modificados, né? Eu sempre falo nas minhas palestras que São Paulo chuviscava e inundava, hoje basta trovejar, né? Lamentavelmente é o tragicômico, né? E há um aspecto de que preconceituoso, extremamente preconceituoso contra o homem do campo, a ponto de alguns filhos de produtores rurais renegarem os seus próprios pais, seus próprios antepassados. E nós temos uma questão séria a buscar,
que é a sucessão no campo. Muitos dos filhos de proprietários rurais, de produtores rurais, não querem continuar essa atividade. Ou por falta de perspectiva, em alguns casos, ou por falta, inclusive, de um massacre que eles sofrem na própria escola, na própria universidade. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta, as impressões do meu ex-presidente da SGPA, nosso líder classista, e hoje na estrutura agrícola pública do governo, esse importante órgão que é a Emater, o nosso presidente, meu amigo Beto Guimarães. Larismino, eu sempre falo dentro da instituição Emater, quando converso com nossos técnicos, porque o nosso papel é buscar o desenvolvimento rural sustentável. E quando você coloca a questão do rural e do urbano, né, você tem que colocar qual o papel de cada um para essa sustentabilidade. Não só o rural tem essa responsabilidade. Como nós, Emater, trabalhamos com foco no rural, mas a nossa cultura goiana, o rural é muito ligado ao urbano no interior, a gente se preocupa muito também com o urbano. Então os nossos técnicos hoje trabalham muito levando em consideração... Tem algum tipo de política, presidente, para esse meio hoje? Então a gente trabalha na seguinte posição: sustentabilidade, ela tem 3 pontos importantes: econômica, social e ambiental. Então todos esses 3 pontos são importantes. Não é? Quando fala em sustentabilidade, às vezes, né, Cleisman, só se lembra do meio ambiente. E as pessoas, né? E as pessoas que vivem naquele ambiente. Presidente, eu até desconheci esse dado que o Clarismino trouxe para nós, que quase 85% da população hoje vive em cidades. Eu desconheci esse número. Mas eu tenho... Mas é por causa dessa pobreza, a pessoa vem para a cidade. Da pobreza e da falta de procurando sair da pobreza, sem preparo nenhum, sem capacitação. E ele não quer suceder o pai que não está tendo... E também é uma atividade marginalizada. Ele quer ser um marginal, além de estar nessa situação, ser um marginalizado pela sociedade. Acho que por produzir... Nós precisamos criar uma política, como foi criado em países europeus, como você tem na qualidade de vida para o pequeno proprietário. Ele é subsidiado, inclusive. Hoje, quantos pequenos proprietários de terra hoje têm dificuldade de contratar, Carlos, profissionais para atuarem lá. Meu pai tem uma pequena sítio no interior, ninguém quer morar, ninguém quer trabalhar lá mais. Carlos, sua colocação, sua reflexão e sua pergunta, por favor. Eu acho que o Larismino puxou um tema interessantíssimo, juntamente com o presidente Beto. Veja só, o que está acontecendo? Aliás, estava previsto, né, num livro, no ano 2000, se escreveu sobre isso, Dinâmica da Agricultura Goiana. Hoje você tem os agricultores e os donos de terra. Os agricultores são aqueles que estão fazendo o capitalismo no campo da mais alta, com a mais alta eficiência. E eles arrendam as terras, tanto para cana, tanto para soja, tanto para pecuária. Esses já são os produtores. E aqueles que nós, porque não está tendo sucessão, como o Clarismino muito bem colocou, a agricultura é uma atividade, a agropecuária é uma atividade que o pai passa para filho, todas as técnicas, todas as tecnologias. E hoje isso não está acontecendo mais. E quando ele aluga a sua propriedade, ou quando ele sai do meio rural, ele não sabe fazer outra coisa. Ele não está preparado para viver na cidade. E ele vai viver na periferia, na zona periurbana, né? Esperando que alguém do campo o venha buscar, levar num ônibus ou num caminhão adaptado para que ele possa fazer a única coisa que ele sabia fazer, né? Agricultura. E quando ele não tem atividade, ele fica na miséria. Essa é a colocação, ou vai para programas sociais do governo. Então, eu acho que é uma colocação muito interessante. E eu acho que o presidente abordou também, Beto, a parte da assistência técnica e as possibilidades, porque isso é responsabilidade conjunta do governo federal, estadual e municipal, né? Como ele havia dito no primeira parte do programa, né, que o governo dos estados estão fazendo essa parte.
As prefeituras também estão fazendo em parceria e agora parece que é uma perspectiva alvissareira, né? Pelo menos para isso. Eu gostaria que ele comentasse alguma coisa a respeito disso. Olha, eu acredito que os governos estaduais, pelo que a gente tem conversado com os presidentes de Emater de outros estados e debatido dentro da Asbraer, que é a associação que congrega todas as assistências públicas do país, as ATEP públicas do país, com suas dificuldades, mas os estados estão fazendo. Eu posso dar um exemplo do estado de Goiás. O estado de Goiás, nós avançamos muito desde 2011, né? Nós saímos de um atendimento aí de 8 mil agricultores familiares por ano e chegamos a 40, né? Então foi um avanço muito grande, 40 mil agricultores num universo goiano, pelo último censo, de 88 mil famílias. Que era a demanda? Que seria e hoje deve estar próximo de 100 mil. Então é o ideal? Não é, mas se avançou muito. Tanto é que os governos estaduais, eles investiram em 2013 1,7 bilhões em assistência técnica e extensão rural no país. Os governos estaduais juntos, somados. E, para você ter uma ideia, a União, através da nova agência que é a Anater, tem um orçamento previsto de 1,3 bi, muito abaixo do que os estados juntos investiram o ano passado. E visto que a União tem aí mais de 70%. Essa é previsto para 2014, seria de investimento. 1,3 bi. E a previsão dos estados em torno de 2 bi para 2014. Você vê que a distância é uma desproporção muito grande em relação do que cada um arrecada e cada um investe. Nós estamos no quarto mês do ano. O que desse 1,3, 1,4 bilhões de reais já foi investido nesse ano? Nada. Zero. Pronto. Uma reflexão importante. Eu lamento, acho que nós já estamos com o tempo estourado. Acho que nós temos vários outros temas que nós precisamos abordar para que você, que é empresário, empreendedor desse setor, precise estar bem informado, estando bem informado, tenha condição de planejar, então, superar as dificuldades e carências, então, tão sonhado crescimento baterá a porta. A gente só pode fazer isso com conhecimento, com discussões importantes, com essa reflexão que a gente faz. Infelizmente, o programa tem um tempo limitado, a gente não dá conta de fazer isso tudo. Convido os senhores a voltarem em outro momento para a gente dar andamento nessa discussão importante. Eu acho que nós começamos um debate e a imprensa ela tem um papel fundamental para poder contribuir com o agronegócio, né? Ela tem que abrir espaço para que as pessoas que estão lá possam nos assistir, possam debater, possam refletir, possam estar bem informado disso. Nós temos 1 bilhão e 400 milhões de reais para ser investido no setor. Precisamos clamar, né? A Copa do Mundo está aí, a política está aí, mas nós não podemos deixar de plantar, de colher e distribuir alimento para o mundo inteiro. Eu agradeço aos senhores. Carlos César de Queiroz, obrigado pela participação, pela ajuda. Clarismino Júnior, obrigado pela participação, pela história, por tudo que você já contribuiu com o setor. E Luiz Humberto, que tem um papel fundamental aí, tem que prestar o serviço que já prestou em tantas outras instituições, a Emater precisa contribuir, eu creio, no seu trabalho. Então, parabéns e obrigado por virem ao programa Negócio. Obrigado, senhores. Nós agradecemos. Né? Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Né? Reveja essa matéria posteriormente no portal metrópole360.com.br. Nós voltamos semana que vem com outra entrevista sobre o mundo dos negócios. Até semana que vem, um grande abraço. Programa Negócios, com Debré Bucar.